Ó quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo dia. Tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente do que os velhos, porque guardo os teus preceitos. Desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. Pelos teus mandamentos alcança entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Grande Deus e eterno Pai, Santo de Israel, nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome nesta madrugada, que podemos estarmos aqui para podermos anunciar a tua palavra. Obrigado, Pai, por essa oportunidade. Visita a cada coração que estará sendo ministrado através da tua palavra, para que haja cura, para que haja libertação, para que haja o mover do teu Espírito Santo nesta vida, juntamente com a sua família, para que o teu nome seja glorificado. Abre portas, supra as nossas necessidades, cuida de nós e nos livra de todo mal. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nós louvamos a Deus nesta madrugada por mais esse trabalho, Miqueias 2, capítulo 10, onde a palavra do Senhor nos ensina: levantai-vos e andai-vos, porque não é aqui o vosso descanso. A palavra de Deus, ela nos ensina, lá no livro de João 17:17, santificai-vos a tua palavra é a verdade. Nós louvamos a Deus, porque a palavra é ela que tem nos sustentado com o seu grande amor, através do Espírito Santo. Temos visto tantas coisas maravilhosas nesse ano de 2020, onde a mão de Deus, ela tem nos sustentado, tem cuidado de nós, tem nos livrado, tem nos protegido, e nós temos visto Deus de uma maneira tão maravilhosa, em que nós estamos aqui nessa madrugada para poder exaltar o nome do Senhor, que é digno de toda a glória, de todo louvor e de toda adoração. Por isso, nesta manhã, eu quero falar a respeito de uma palavra que Deus tem colocado no meu coração. A palavra que se encontra aqui no livro de João, capítulo 15, versículo 5, a parte B, onde a palavra do Senhor diz: sem mim nada podeis fazer. Quem disse isto foi Jesus, ou seja, o nosso Senhor, o nosso Salvador. E nesta madrugada, em cima desse versículo, eu quero falar a incapacidade humana. Nós vemos aqui Jesus dizendo: sem mim nada podeis fazer. Nós vemos que o ser humano, ele busca a sua oportunidade de tanta maneira, aonde muitas vezes ele usa até algumas estratégias malignas para poder sobressair, mas nós sabemos que jamais consegue, porque quem está no controle de todas as coisas é Deus. E é por isso que nós temos que depender de Deus. Temos que estar na tua presença, ouvindo a sua palavra, porque aqui em Romanos 10, versículo 17, a palavra de Deus diz: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, tudo está no controle da palavra de Deus. E nesta manhã,
eu quero falar sobre um patriarca, Abraão, né? Onde ele ouviu a voz de Deus. E é isso, irmão, que importa na vida do ser humano ao ouvir a palavra de Deus. Porque o próprio Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, o ser humano sem Deus, ele não é nada. Há um hino que nós sempre cantamos que diz que o ser humano, ou seja, o homem sem Deus, é como uma folha seca, aonde o vento assopra e leva ela para onde ele quer. E nós vemos que a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. E Abraão, o nosso pai da fé, ele ouviu a palavra de Deus, e quando ele pôs em prática a sua fé em Deus, Deus fez coisas tremendas na vida de Abraão. E nesta manhã o Espírito Santo, ele nos traz esta palavra para podermos aprendermos com Deus através do Espírito Santo, ou seja, a poder ouvir a sua palavra. Abraão, ele entra na história como ilustre anônimo. Uma certa noite, o Senhor o leva para fora da sua tenda e manda que ele olhe para o céu, o firmamento estrelado. Nós vemos aqui em Gênesis 15, versículo 5, indicando que a sua descendência seria incontável como aqueles milhões de pontos luminosos. Olha aqui o mistério em que Deus tem para revelar para nós nesta madrugada. Deus quer revelar mistério para mim e para você. E uma certa noite, Deus, ele pede para que Abraão, ele saia fora da sua tenda e mostra as estrelas do céu, ou seja, o firmamento, e ele diz a Abraão que a sua descendência seria como milhões daquele ponto luminosos em que Abraão estava vendo aquela noite. Promete-lhe incontáveis gerações, reis viriam dele. Disse-lhe que o próprio Messias nasceria de sua linhagem. Nós vemos aqui em Gênesis 17, do versículo 4 ao versículo 8. Para Abraão, isto era confuso, visto que ele não tinha nenhum filho, e a esposa, para complicar, era estéril. Mas desconcertante ainda é que, depois disso, Deus tornou-se estranhamente silencioso acerca desta questão. Ele começa a imaginar o que Abraão, ele começou a imaginar, a pensar a promessa em que Deus tinha feito a ele. Interessante que Abraão era um homem de muita fé e ele tomou posse dessa promessa em que Deus tinha prometido para ele. Por isso, meu irmão, que é importante nós sermos ministrados através da sua palavra. Porque lá no livro de João, capítulo 17, versículo 17, a palavra do Senhor diz: santificai-vos na verdade, a tua palavra é a verdade. O próprio Jesus disse: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não há de passar. Nós vemos em que Moisés deixou registrado lá em Números que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que venha se arrepender, porque vemos que Deus vela pela sua palavra. Nós vemos aqui uma coisa desconcertante, em que Abraão já estava avançado em idade. Não somente Abraão,
mas também a sua esposa. E nós vemos aqui que, de repente, Deus tornou-se estranho e calou-se, ou seja, houve silêncio por um bom tempo. Mas Abraão ficou firme na promessa de Deus. Se Deus tem falado com você, meu irmão, permaneça firme na sua palavra, porque Deus tem um compromisso com a sua palavra. Quem sabe está demorando, mas eu quero dizer para você que o tempo de Deus não é igual ao nosso. E nesta manhã Deus quer nos ensinar a confiar e depender somente do seu grande amor, porque Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que venha se arrepender. Pelo que indica a Bíblia, Ele não tocou mais no assunto. Calou-se com Abraão. O tempo passou, Sara atingiu a menopausa e eles sabiam o que isso significava. Mas isso não o preocupou. Por quê? Ele tinha entregado o seu caminho ao Senhor. É igual o salmista, lá no Salmo 34, versículo 5 diz: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e tudo Ele fará. Nós vemos o que antes era difícil, tornaria-se impossível aos olhos humanos. Mas aqui em Lucas capítulo 1, versículo 37, a palavra de Deus diz: pois para Deus nada é impossível. Meu irmão, toma posse da palavra de Deus nesta madrugada. Pois para Deus nada é impossível. Abraão tinha já 100 anos. Sara estava com 90 anos. Ainda não tinha nenhum filho. E nós vemos aqui, irmão, aos olhos do ser humano, parecia impossível. Mas saiba que o Deus que nós servimos é o Deus do impossível. É apenas no capítulo 21 que encontramos o relato em que Sara concebe e deu à luz a um filho, e Abraão na sua velhice. Gênesis 21, versículo 2 e versículo 3. Nós vemos aqui que o relato em que Deus concedeu essa bênção para Abraão e para Sara, e Sara concede o seu filho Isaque, e nós vemos que cumpriu aquela palavra ainda que eles estavam na velhice. O milagre acontece, uma criança nasce contrariando as leis da natureza. Abraão agora julgava entender a Deus. O futuro parecia assegurado, mas você sabe que a história não termina assim. Creio eu que houve alegria naquela casa. Abraão, Sara, aquele cuidado com Isaque. Creio eu que eles oravam muito mais, porque eles pôde ali receber aquela grande bênção da parte de Deus, porque Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Por isso, João, no capítulo 15, versículo 5, a parte B diz: sem mim nada podeis fazer. E nós vemos aqui a incapacidade humana, em que o homem, irmão, não pode fazer nada. O homem sem Deus não é nada. Mas o homem com Deus, ele alcança coisas grandes, coisas maravilhosas, para que o nome do Senhor ele esteja glorificado. No capítulo 22, Deus volta a Abraão sem qualquer advertência, sem que qualquer preparo, sem mesmo uma introdução
ou explicação, simplesmente entrega uma pequena mensagem. E esta mensagem foi dura, irmão. Por isso que o profeta Samuel, ele nos ensina que é melhor obedecer do que sacrificar. E nós vemos que aquela mensagem foi: toma o teu filho, teu único filho Isaque, oferece-lhe ali em holocausto. Imagine, irmão, o que passou no coração daquele velho homem, Abraão, mas era um homem de fé. Por isso, está escrito lá no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. Que nós possamos ter fé, confiança, depender de Deus, viver para Deus, porque é aí que nós vemos o sobrenatural, o milagre e as maravilhas. Nós vemos aqui Deus dizendo: toma o teu filho, teu único filho, Isaque, oferece-o ali em holocausto. Nós vemos aqui, né? Você pode imaginar o estado mental desse homem. Afinal, aquele era Isaque, o filho da promessa, de quem o futuro dependia. Mas é aí, meu irmão, que Deus, ele quer mostrar para nós nesta madrugada a incapacidade humana. Porque Jesus disse aqui em João 15, versículo 5, a parte B: sem mim nada podeis fazer. Nós vemos quantos e quantos milagres em que Deus agiu, em que Deus fez através da pessoa de Jesus. Nós vemos lá em Marcos, capítulo 9, versículo 21 ao versículo 27, a cura de um jovem possesso. Jesus, naquele dia, desceu do monte, e quando chegou ali embaixo, ele viu aquele pai que trouxe aquele jovem, que o adversário o pegava e jogava no chão, judiava daquele jovem, havia ranger de dentes, espuma nos seus lábios, e ali aquele pai trouxe para que os seus discípulos o expulsassem. Mas nada aconteceu. E aquele pai disse para Jesus se ele podia resolver aquele problema. E Jesus disse que para Deus tudo é possível. E ali nós vemos que Jesus expulsou aquele demônio daquele jovem, e aquele jovem voltou ao perfeito sentimento e ali entregou ao seu pai. Aquele jovem, ele voltou à sua normalidade, porque ele foi liberto daqueles demônios, liberto pelo poder da palavra de Deus. Nós vemos aqui em Mateus 9, versículo 20 ao versículo 22, a cura da mulher com fluxo de sangue. Há 12 anos esta mulher, ela sofria, ela padecia, e o último recurso foi tocar nas orlas de Jesus. E quando ela tocou nas orlas de Jesus, Jesus sentiu que do seu corpo saiu virtude, saiu poder. E ali ele perguntou, no meio daquela multidão, quem o havia o tocado. E aquela mulher se declarou a Jesus, e Jesus disse: vá, a tua fé te salvou. Meu irmão, sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6,33, buscar primeiro o reino de Deus, para que as demais coisas Deus ele possa fazer em nosso favor, para que o nome do Senhor ele seja glorificado. Nós vemos aqui em Lucas, capítulo 7, versículo 11 ao versículo 17, o filho da viúva de Naim, aquela mulher
se encontrava numa situação muito difícil, vamos dizer assim, uma situação desesperadora. E ali, na cidade de Naim, ali naquela entrada, havia ali duas multidões. Uma ia saindo da cidade de Naim, levando o cadáver daquele jovem. Aquela viúva o acompanhava com seus familiares, com seus amigos, creio que em pranto, enquanto outra multidão que o seguia Jesus estava entrando na cidade de Naim. O que é que Deus quer revelar para nós? A morte estava saindo daquela cidade e a vida estava chegando naquela cidade. E ali Jesus tocou naquele esquife e aquele jovem ressuscitou, teve vida e houve alegria, porque Deus vela pela sua palavra. Eu não sei qual a sua necessidade, eu não sei qual o seu problema, eu só sei que Deus, Ele tem poder no céu e na terra, porque Deus tem compromisso com a sua palavra e a sua palavra, ela não volta vazia. Por isso Jesus disse, sem mim nada podeis fazer. Nós vemos que Abraão, ele se encontrava com um grande problema, com grande dificuldade, porque disse Deus a Abraão para que o levasse Isaque e o sacrificasse lá no Monte Moriá. E a viagem até aquele local durou 3 dias. Imagino eu, aquele velho Abraão, cheio de fé, o que ele pensou, o que ele analisou, onde muitas vezes quando nós estamos com problema, com certas dificuldades, nós entramos em desespero, a ansiedade, a preocupação, muitas vezes quer tomar conta do nosso coração. E nesta manhã, Deus, Ele quer nos ensinar a depender do seu grande amor. Por isso, eu sempre tenho dito, nas madrugadas, quando as coisas estão difíceis, ore. Quando as coisas estão bem, ore. Meu irmão, nós temos que ir para a oração, porque a oração, ela move os braços do Senhor. A oração, ela quebranta o coração de Deus, para que Deus possa olhar para nós e ver a nossa necessidade. E nós vemos que não há qualquer registro de que Deus tenha dito a Abraão, eu sei que isso pode lhe parecer confuso, mas confia em mim, eu sei o que eu estou fazendo. Não há nada desse gênero. Você vê o que Deus está dizendo a Abraão por meio desse evento e o que é que Ele também está dizendo a todos nós. O que o Senhor está demonstrando é que o futuro realmente não depende de Isaque, mas depende de Deus. É Deus que está no controle de todas as coisas. E nós vemos aqui, e Deus diz o mesmo a você, o mesmo a mim, em meio às questões e quebra-cabeça da vida. O futuro não depende dos Isaques, famílias, emprego, conta bancária, recursos, saúde ou amores que nutrimos e em que confiamos. Esses podem nos trair e abandonar. O seu futuro não depende de seus Isaque, mas de Deus. Esta é uma grande lição a aprender. Porque Jesus disse, sem mim
nada poder fazer. Nós vemos, irmão, que o ser humano, muitas vezes, ele acha que através da sua sabedoria, através da sua capacidade, através, vamos dizer assim, da sua vida no seu dia a dia, em que ele alcança o seu conforto, a sua segurança, ele acha que não precisa de Deus. E é aí, meu irmão, que nós nos enganamos, porque sem Deus nada somos. Sem Deus jamais vamos conseguir. E o apóstolo Tiago, capítulo 4, versículo 14 diz: ora, não sabeis o que acontecerá amanhã? O que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. É assim a vida do ser humano. Por isso, irmão, o importante na nossa vida é depender de Deus, é viver para Deus. É o que está escrito em Mateus 6,33. Primeiro o reino de Deus, e Deus vai suprir todas as nossas necessidades naquilo que nós precisamos. Porque desse mundo, irmão, nada levamos. E nós vemos aqui a incapacidade humana, em que Tiago, o apóstolo Tiago, ele diz que, ora, não sabeis o que acontecerá amanhã, o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. E nós vemos em que o ser humano quer ser tanta coisa, e nós vemos aqui que ele é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Por isso, Deus nos mostra nesta madrugada a incapacidade humana, porque Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Ou seja, é Ele que está no controle de todas as coisas. Por isso, meu irmão, não perca a oportunidade em que Deus tem dado para você. Permaneça firme nos caminhos do Senhor, porque Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai ao não ser por mim. É esse Jesus que nesta madrugada nós apresentamos a você, que você possa depender somente do seu grande amor, porque foi pago um alto preço, preço de sangue derramado na cruz do Calvário. Amém? Vamos orar. Grande Deus e eterno Pai Santo de Israel, nesta madrugada nós te louvamos, exaltamos e bendizemos o teu santo nome, porque nós precisamos do teu grande amor, nós precisamos da tua grande misericórdia, precisamos da tua ajuda, porque sem ti nada somos, mas quando estamos contigo, que tu está no controle da nossa vida, coisas grandes, coisas maravilhosas tu nos proporciona para que o seu nome seja glorificado. Que nesta manhã tu possa ir de encontro a cada lar, a cada vida, realizando um milagre para que o seu nome seja glorificado. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Que nesta manhã você possa confiar na palavra em que Deus tem dado para ti. Porque Deus, Ele vela pela sua palavra. Amém? Deus abençoe. Shalom Adonai. Quero deixar mais um aviso. Essa semana é a última semana que nós estaremos fazendo esse trabalho, Miqueias 2:10. A semana que vem, e a semana do Natal, e a semana do Ano Novo, nós estaremos em recesso. Amém? Ou seja, 3 semanas. Esteja orando por nós. É o que nós precisamos das suas orações. Deus abençoe.